Então, caros servidores, vamos lá para mais um vídeo. Agora vamos abordar o capítulo 5 da nossa resolução, que trata da participação individual no programa, né? Só lembrando a todos, dúvidas sobre o que a gente falou aqui, você pode colocar nos comentários do vídeo e sugestões de alterações, né, novas ideias, novos textos para os artigos, sugestão através do formulário encaminhado pelo e-mail para todos os servidores. Vamos lá? Na nossa primeira sessão, nós tratamos aqui da adesão do participante, né? A participação no PGD ela é facultativa, então ela está à disposição, além do servidor e da chefia imediata em comum acordo, adotado o critério de conveniência do serviço, né? Podem participar os servidores, técnicos administrativos, ocupantes de cargo efetivo, o pessoal que está em funções gratificadas, né, em cargos de direção, funções de apoio à gestão, enfim, funções de coordenação de curso, e os estagiários, né? Importante notar que os servidores que estão aqui esses primeiros servidores técnicos administrativos, então eles englobariam os servidores que estão, por exemplo, vindos de outro setor, estão aqui no Instituto Federal, então eles poderiam desempenhar, né? E os técnicos administrativos, né? Então a gente já está aqui, a questão dos docentes, eles não estão, docentes assim de uma forma geral, não estão contemplados, né, no programa de gestão neste momento, né? Isso aí vai ser pauta de debates futuros, mas eles estariam nessa parte do inciso 2, na questão de quando eles ocuparem funções gratificadas, ou funções de coordenação de curso, ou funções de apoio à gestão. Então, nesses casos, os docentes que estão ocupando essas funções, eles poderiam aderir ao programa de gestão. E os estagiários, né, observado as regras próprias, eles também podem aderir ao programa de gestão, né? A adesão vai ser feita por meio do SWAP, né? Então, o requerimento de adesão, ele vem acompanhado do termo de ciência e responsabilidade, uma autodeclaração em relação até a infraestrutura, até os requisitos técnicos, e o termo de ciência e responsabilidade, ele contém uma série de questões que estão lá previstas nos normativos federais nos quais a gente se baseia, né? Nesse inciso 3, nós notamos aqui que, no termo de ciência e responsabilidade, nós temos a ciência da obrigatoriedade do cumprimento da jornada de trabalho previsto no plano individual de trabalho. Então, lá no plano individual de trabalho, vai ter aquela carga horária do servidor que ele vai trabalhar na forma de teletrabalho e na forma presencial. Então, o servidor, ele tem, na parte presencial, ele tem que cumprir aquele horário lá que vai estar definido para ele desempenhar suas atividades no campus, né? Então, uma das obrigatoriedades aqui que eu noto, chama atenção, você vai estar assinando no termo de ciência e responsabilidade. Temos aqui também no inciso 6, né, o dever de informar e manter atualizado o número de telefone. Número de telefone fixo ou móvel de livre divulgação, tanto dentro do órgão quanto para o público externo que necessitar contactá-lo. Pessoal, isso aqui não é uma coisa, não é uma criação da comissão, nem do CODI, enfim, isso aqui foi uma novidade vinda do decreto da presidencial que tivemos no começo para o meio desse ano. Então, eles colocaram essa obrigação. Então, quem aderir ao programa de gestão, saiba que vai ter que disponibilizar um número de telefone para contato, não só dos servidores, mas também da comunidade externa. Então, os demais incisos aqui estão ligados, né, àquela questão que a gente já viu em outras ocasiões. Essa questão do artigo 32, na adesão de servidores docentes ao PGD, exclusivamente na condição estabelecida no inciso 2 do artigo 30, os instrumentos de planejamento e de relato das atividades do servidor docente, previsto na regulamentação das atividades docentes no TUDFRN, são substituídos, respectivamente, pelo PIT descrito na seção 3, capítulo 5, e pelo RIT descrito aqui na resolução. O que é que isso quer dizer? Os docentes, só aqueles que estão naquelas funções de apoio à gestão, função de curso, função gratificada, enfim,
esses docentes que estão nessas funções, eles que aderirem ao programa de gestão, estarão aqui, vão seguir essa regra da forma desse artigo 32. Aí os outros artigos aqui é sobre umas burocracias relativas ao estagiário, que a gente já viu em outras ocasiões. Artigo 34 também a questão de, caso haja, né, mais interessados do que vagas, o revezamento vai se dar de acordo com, né, com um critério aqui de priorização, que também veio do normativo federal, já constava nos nossos textos anteriormente. Na seção 2, nós temos os casos especiais de adesão. Esses casos especiais, como o próprio nome diz, não são coisas corriqueiras, né? São aqueles eventos que são mais raros de acontecer. E que, para esses eventos, vai ser possível a adesão na forma de teletrabalho integral, independente do setor onde ele esteja. Então, quais seriam esses casos? Na questão, quando ele está para acompanhamento a um cônjuge, né? Quando a gente já tem aqueles casos de pessoas que são casados, têm matrimônio com alguém das Forças Armadas, e quando esse cônjuge é transferido no interesse lá da administração das Forças Armadas, geralmente, né, o cônjuge aqui, servidor do Instituto, ele pode acompanhar mediante o requerimento. E fica agora uma possibilidade, que é ele continuar no IFRN, acompanhar o cônjuge dele para onde for do país, mas continuar servindo ao IFRN através do teletrabalho integral, né? O mesmo, né, se aplica à questão de licença, por motivo de acompanhamento do cônjuge, também as questões de servidores que, através dos CIAs, são indicados para que sejam removidos de um local para outro. É mais corriqueiro questão de algumas doenças que exigem estar com um hospital de referência por perto. Então, o teletrabalho integral pode ser uma possibilidade para eles. E também temos aqui a questão do servidor que vai morar fora do país. Então, para isso, tem todas umas regrinhas específicas, precisa de autorização do reitor para isso, e tem que estar, né, de acordo com o artigo 12 do decreto 11.072 de 2022. Então, esses servidores, eles, conforme diz aqui no parágrafo único, eles seria concedido o regime de teletrabalho integral, independentemente dos regimes constantes no quadro de funcionamento, desde que destinado ao exercício de atividades compatíveis com o respectivo cargo e sem prejuízo para a administração. Na seção 3, nós temos o plano individual de trabalho. Né? Lembre-se que lá em cima a gente já tratou do plano de trabalho setorial, que é o plano do setor, e aí nós vamos ter o plano individual de trabalho do servidor, o PIT, que ele vai conter, né, a data de início e de término, o regime de execução do PGD, né, se parcial, se integral, se presencial, enfim. O cronograma de cumprimento da jornada, se vai ser presencial ou não, né? Dentro da carga horária dele, que vai estar em teletrabalho, ele também tem que dizer ali a carga horária em que ele estará disponível para a instituição. Imagine um servidor que ele fique em teletrabalho integral. Então, apesar dele ter a liberdade de fazer os trabalhos dele em casa para realizar as entregas nas horas que ele tiver se adequar, mas vai ter aqui uma questão de uma carga horária fixa definida para que o servidor, para que a equipe que fica, né, os diretores, enfim, o diretor-geral, o diretor de administração, sua chefia, que queira contactá-lo, saber em qual horário ele está ali pré-definido para atender essas demandas. Então, no PIT, você vai ter essa informação. Né? E aqui no parágrafo primeiro, você vai ver uma questão relacionada a isso. Talvez muitos tenham dificuldade para entender o texto, mas ele fala o seguinte: quando o percentual de teletrabalho do participante for igual ou superior a 40%, então digamos que ele está no teletrabalho parcial. Então, ele está com, vamos dizer, igual ou superior a 40%. Né? Então, vamos dizer que ele está 50% presencial e 50% teletrabalho. Então, nesse caso, ele deverá contemplar um período correspondente a 50% das horas de teletrabalho. Então, se ele, vamos dizer que são 8 horas diárias, ele está a 50%, 4 horas de teletrabalho, 4 horas presencial. Então, como ele está com mais de 40% de teletrabalho, então dessas 4 horas que ele tem de teletrabalho, 50% ele tem que destinar a uma carga horária específica
já determinado que ele vai ficar à disposição. Então, nessas 4 horas que ele está em teletrabalho, 2 horas ele diz, ó, de 2 às 4 eu estarei à disposição para vocês. E as outras 2 horas ele tem liberdade, ele não precisa informar, ele vai ter liberdade para fazer durante o seu dia, da forma que ele achar melhor. Mas 50% da parte que está em teletrabalho, ele tem que deixar fixo, um horário fixo, para que os servidores ou a comunidade externa saiba qual hora pode, né, contactar, que sabe que ele vai estar ali de plantão, né, vamos dizer assim. Então, aí vocês podem perguntar, e quando o servidor tiver menos de 40% da carga horária em teletrabalho? Vamos dizer que o servidor tenha só 20% de carga horária em teletrabalho, ou 25%, enfim, menos de 40%. Nesse caso, ele não precisa informar esse teletrabalho dele, ele tem liberdade para fazer na hora que ele quiser, ele não vai precisar informar a parte do teletrabalho um horário específico que ele vai ficar amarrado de plantão. Isso por quê? Porque 60% ele já vai estar, mais de 60% ele já vai estar presencial no campus. Então, como ele já vai estar ali com o horário definido para estar presencial, aquela partezinha pequena que ele vai estar no teletrabalho não precisa amarrar a um horário específico. Ele precisa, sim, realizar as atividades e realizar as entregas. O horário que ele vai ter flexibilidade, mas ter de realizar as entregas ele tem. Entendeu, pessoal? Então, é isso que o parágrafo primeiro aqui quis dizer, né? Adicionalmente ao horário referido na linha C dos incisos 3 do caput, observado o princípio da razoabilidade, o participante do PGD ficará obrigado a atender chamadas para contato pessoal de livre divulgação por meio do telefone durante todo o horário de funcionamento do setor. Isso aqui já foi mais uma questão, isso aqui é mais para atender, né, sua chefia, seu chefe, o diretor, enfim, do campus, para tirar uma dúvida rápida, para uma questão que seja para você só, né, resolver por telefone. Dar uma indicação, dizer alguma coisa, prestar algum esclarecimento, é diferente daquela carga horária onde o servidor ele tem que estar de plantão, que a gente falou anteriormente. Nessa parte que ele está de plantão, ele não é só para ele atender telefone, é para ele estar ali com o computador para ele resolver o problema que chega. É diferente desse parágrafo segundo, que seria mais para ele estar disponível para atender o telefone, para tirar uma dúvida rápida, uma dúvida besta. Então, para tirar uma dúvida rápida besta, ele tem que estar à disposição durante o horário de funcionamento do setor. Enquanto que no artigo anterior que a gente estava lendo, era para ele estar de plantão com o computador para poder resolver as demandas que surgirem. Aí aqui tivemos mais algumas questões relativas ao PIT, né, que ele vai ser entregue pelo participante até o dia 15 de cada mês. Os períodos subsequentes vai seguir o cronograma anual lá de referência. O PIT deverá ser observado pela chefia aprovado pela chefia imediata até 15 dias após a entrega. O PIT de servidor docente, agora nós vamos ver aqui alguns artigos que vão tratar só da questão dos docentes que estão naqueles cargos de função, né, enfim, estão desempenhando atividades administrativas. Ele deverá ser formulado para 40 horas, o PIT deverá conter as atividades previstas nas questões docentes, no âmbito do IFRN e aquelas previstas no PTS do setor. Né? O PIT vai ser aprovado pela chefia imediata lá do setor. O PIT poderá ser alterado em qualquer tempo mediante acordo entre a chefia. Isso aqui, o 41 já serve para todos os PITs. Né? Ele pode ser alterado a qualquer tempo. Então, vai surgindo novas atividades e tudo mais, a gente vai cadastrando e vai alterando o PIT. Logicamente que com ciência de ambas as partes, da chefia e do servidor. A chefia imediata poderá eleger prioridades para a execução de atividades previstas no PIT. Né? Então, vai ter lá o PIT, e às vezes tem algumas atividades que são mais urgentes do que outras. Então, a chefia ela pode indicar prioridades para que o servidor ele não acabe deixando algumas atividades mais espinhosas para depois, ou não faça. Então, a chefia ela tem esse poder de dizer, não, essa atividade aqui eu quero que você faça primeiro, né? Então, as alterações supervenientes aqui no regulamento do PGD não vai alterar, não vai trazer necessidade de um novo PIT previsto, né? Seção 4 é bem tranquila, é das indenizações e vantagens. É basicamente dizendo que o servidor que está no plano de trabalho, né, que está no PGD, na parte que está no teletrabalho, ele não vai fazer juiz a muita coisa. Não tem direito a hora extra, não tem direito a adicional noturno, não tem direito a adicional de transporte, né, se ele está adicional na hora-dia. Então, nada dessas coisas a pessoa vai, quem está no teletrabalho, ele não pode solicitar, né?
Então, aqui, na questão dos deslocamentos eventuais e transitórios ocorridos, artigo 50, pessoal, ocorridos no interesse da administração para a localidade diversa, o participante fará jus a diárias e passagens e deverá ser utilizado como ponto de referência aquele que implique a menor despesa para a administração. Esse artigo aqui está dizendo o quê? Mesmo por mais que você esteja em teletrabalho, pode surgir uma demanda de você ter que ir, sei lá, fazer uma capacitação lá no Rio Grande do Sul, ou enfim, lá no Rio de Janeiro. Então, nesses casos, mesmo que você esteja em teletrabalho, você tem direito às diárias e passagens. Mas imagine que você é do campus Caicó, mas você está no teletrabalho integral e você está morando em João Pessoa. Então, nesse caso, a diária e passagem vai sair da onde? Lá de Caicó ou lá de João Pessoa? Então, ele diz, das duas, a mais barata. Seja a localidade no qual o participante exerce as funções de teletrabalho, seja o endereço da unidade onde ele estaria no exercício. Então, nesse caso, de onde sair a passagem mais barata, seja lá de João Pessoa, no caso do exemplo que eu dei, seja de João Pessoa, seja de Caicó, vai ser emitido de lá, né? Então, essa questão aqui que é visando o interesse público e, né, priorizando aí a administração, nesse sentido. A administração não pode ser penalizada pelo servidor estar em teletrabalho, né? Na seção 5, nós temos as regras de desligamento, né? Então, nós temos a de forma voluntária, temos a de ofício, por decisão da direção da unidade, e que tem que observar uma antecedência mínima de 10 dias. Além disso, né, o desligamento de ofício do participante, ele poderá ocorrer nos seguintes casos. Então, quando você descumpre as suas obrigações no termo de ciência, né? Pela avaliação considerada insuficiente das entregas apresentadas no RIT em 2 meses consecutivos ou de 3 meses alternados, no mesmo período do cronograma anual. Lembrando que, como agora os PITs têm validade de 6 meses e todas as avaliações institucionais são feitas em 6 meses, então, dentro desses 6 meses, se o servidor ele não faz as entregas correspondentes à sua carga horária por 2 meses consecutivos ou 3 alternados, ele é excluído do programa de gestão, né? Então, a gente já tinha visto nas outras reuniões, né? Pela constatação, em caso de realização de atividades no teletrabalho, de indisponibilidade por parte do participante da infraestrutura física, por não ter os critérios técnicos, no interesse da conveniência e necessidade de redimensionamento da força de trabalho, em virtude da aprovação do participante da execução em outra atividade não abrangida pelo PGD, salvo nas acumulações listas. Então, isso aqui são basicamente as regras, né? Para essas de ofício, o prazo, a pessoa vai ser notificada e ela vai ter um prazo não inferior a 10, não maior do que 30, para que ela volte às regras fora do PGD. E o participante que tenha sido desligado ficará impedido de solicitar nova adesão por um período de 12 meses. Bem, pessoal, vencemos aqui o capítulo 5 e qualquer coisa nós vamos seguir no próximo vídeo com o próximo capítulo. Indico a todos aí que tenham, né, reforço mais uma vez, dúvidas sobre o que a gente abordou aqui nesse capítulo 4, 5, vocês informem aqui nos comentários desse vídeo, e sugestões para alteração dos textos que vocês viram aqui, vocês podem fazer através do link que foi recebido no e-mail dos senhores. Então, até o próximo vídeo, pessoal.